Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui junto com meus irmãos, com minhas irmãs, para crescermos em graça e conhecimento, e hoje meditamos na palavra do Eterno, do Cristo ressuscitado, tá bom? E nesse exato momento vamos estar examinando, correndo nas Escrituras Sagradas e descobrindo as verdades do Evangelho da Graça para a minha vida e a sua vida, tá bom? Então você que já está conosco aí assistindo essa live, já vai já compartilhando com seus amigos, com as suas amigas, tá bom? Para que esta mensagem ela venha chegar ao coração de demais pessoas, possam conhecer as verdades que estão dentro das Escrituras Sagradas, que muitas das vezes elas são ocultadas, tá bom? Então, aqui nesse exato momento aqui está junto com você o seu irmão em Cristo Jesus, João Rodrigues, fazendo essa live para, junto com meus irmãos, crescemos em graça e em conhecimento. E hoje vamos entender o ministério da morte, né, e a superioridade da nova aliança, o poder que a graça tem sobre o ministério da morte, tá bom? Então, nosso tema que a gente vamos estudar nesse exato momento, nas Escrituras Sagradas, estou aqui com uma Bíblia, é importante. Você que está acompanhando comigo nesse exato momento essa live, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, que você abra junto conosco e examinar os escritos para saber se de fato é verdade o que a gente vamos aprender nesse exato momento, tá bom? A meditação que nós vamos estar meditando hoje, ela está em segunda carta que o apóstolo Paulo escreve para os cristãos em Corintos, e o capítulo de número 3 em diante. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 3, do versículo 1 em diante, a gente vamos estar estudando essas verdades, tá bom? Então é muito importante entender que para se crescermos em graça e crescer em conhecimento, é importante sempre estar com a sua Bíblia, com a palavra perto de você, para que assim você veja que de fato é verdade. Aqui nós que somos pregadores da graça, nós pregamos mostrando nos escritos. A gente não faz mensagens montadas, não, tá bom? Nós pregamos de fato aquilo que está nos escritos. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 em diante, vai falar de um tema muito importante. E aqui nós vamos crescer em graça e em conhecimento, alimentar o nosso espírito na palavra de Cristo Jesus, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Aí o versículo 2 vai dizer assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Eu vou estar explicando nesse exato momento essa passagem, e na sequência nós vamos leitura e entender um pouco melhor o que é que o Espírito Santo nos revela nesse exato momento. As pessoas, muitas das vezes, o sistema religioso, quando você vai para sai de um determinado sistema que eles se chamam de igreja, que na verdade a igreja somos nós, o Espírito Santo habita em nós, mas quando ele sai de um sistema que é um templo feito por mão de homem e vai para um outro determinado lugar, eles levam uma carta de recomendação totalmente ao contrário do que diz o Evangelho da Graça sendo pregado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil. Então, antes de aprofundar mais nessa palavra tão forte e poderosa, eu quero explanar e explicar junto com os eleitos do Senhor que o Evangelho da Graça ele é pregado pelo apóstolo Paulo, que começa aos Romanos até os Hebreus, tá bom? Antigo Pacto é outra situação, o livro histórico são outras coisas. Quem é os livros históricos? É Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eu estou tratando do Evangelho da Graça sendo pregado pelo Paulo,
ressuscitado, a qual ele recebeu ao terceiro céu. É esse evangelho que nós estamos tratando hoje. Então, a nossa carta, a carta somos nós. Nós somos a própria carta. E as leis do Senhor, ela é escrita nos nossos corações. Nós somos a carta. Nós é o nosso testemunho. É a nossa convivência. É o nosso proceder que diz que, de fato, nós somos uma carta aberta e lida pelos homens. Essa carta é nós. Não é um pedaço de papel que é assinado por algum tipo de presidente de um determinado sistema e diz que aquela carta é uma carta de recomendação. A carta de recomendação, essa carta somos nós, segundo o que está escrito aos Coríntios, capítulo de número, a segunda carta aos Coríntios, o capítulo de número 3 e o versículo 2 em diante vai estar falando esta verdade. Observa na continuação o que está dizendo as Escrituras Sagradas. O versículo de número 3 do capítulo 3 de 2 aos Coríntios, Paulo está escrevendo para os cristãos em Corinto, vai explicar para as pessoas que a superioridade da nova aliança, da graça, ela é muito mais além de que o ministério da morte que a gente vai estar tratando aqui, que a gente vai descobrir qual é esse ministério da morte, tá bom? O capítulo 3 e o versículo 3 de 2 aos Coríntios vai dizer assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Presta muito bem atenção, meu querido amado irmão, minha querida amada irmã, que acompanha nesse exato momento os mistérios de Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo fala, porque já é mãe de Cristo. Nós somos a carta de Cristo. Não é uma carta feita de papel ou escrita em pedras. Não, nós somos a carta de Cristo. Por isso que as Escrituras falam que nós temos a mente de Cristo. Nós servimos, ou melhor dizendo, nós somos filhos do Cristo ressuscitado. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Feita por mão de homens. Nós somos a carta de Cristo. Isso é importante, é interessante. Olha o que diz. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, é ministrada por nós, escrita, glória a Deus, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não é com tinta, não se escreve com tinta, não é escrito nas pedras, não é escrito em placas, mas é escrito pelo Espírito do Deus vivo. E que Espírito é esse? O Espírito Santo que habita em mim e que habita em você, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Essa carta, ela é escrita pelo Espírito do Deus vivo. Eu acredito que você está acompanhando nesse exato momento na sua casa para ver essas verdades que eu estou esclarecendo para você nesta noite. Eu não estou aqui para te ensinar. Não, nós estamos aprendendo com o Espírito Santo. Eu apenas estou mostrando as verdades de Cristo que está nos Escritos Sagrados, que é escondida pelo sistema religioso que continua pregando o ministério da morte. Que ministério é esse da morte? É o ministério da lei, a lei de Moisés. Os que pregam batismo, os que pregam dízimo, os que pregam o óleo ungido, que pregam a toalha, isso tudo é ministério da morte. Eu estou mostrando para você hoje o ministério da vida. A carta de Cristo somos nós. É por isso que eu quero explanar e vou ler esse texto com paciência, com clareza, para que isso entre na mente dos eleitos, porque os eleitos eles vão entender, o sistema religioso não vai entender, não adianta que não vai entender, mas os eleitos estão entendendo nesse exato momento o que você, como as escrituras falam, que nós temos a mente de Cristo. O homem natural não entende as coisas espirituais, mas nós entendemos, porque nós somos espirituais, tá bom? Então diz assim o versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós,
escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. Hoje, na nova aliança, na graça, não é mais escrito em tábuas de pedra, mas é escrito no nosso coração, na carne do coração. As leis de Cristo, do Cristo ressuscitado, é escrito no nosso coração, é mais em tábuas, não é mais em pedras. Por quê? Porque naquela época, na lei de Moisés do Ministério da Morte, Ministério de Morte, era assim, era escrito com tinta, com pergaminho e etc, etc. Mas agora não. As leis de Cristo é escrita na tábua do nosso coração. Então, vamos a continuar a leitura nesse exato momento, no versículo 4, vai continuar dizendo mais verdade importante. Diz assim o 4. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. O versículo 5 diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade, nós que estamos na graça, que estamos na nova aliança, que servimos a Cristo em espírito e em verdade, a nossa capacidade, ela não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. Ela vem através do Espírito Santo. É isso que nos capacita, que faz nos entender que agora nós vivemos em graça, reinamos em graça, fomos salvos pela graça. Nós não vivemos mais na lei de Moisés, no antigo pacto, no ministério de morte. Não, nós vivemos agora na lei de Cristo, através do Espírito Santo e Deus nos capacitando. A nossa capacidade, ela vem do Criador. O versículo 6 diz assim: o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O Senhor nos chamou, Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, Ele nos chamou para ser ministro. Nós que somos pregadores da graça, Ele chamou nós para ser ministro de um novo testamento. E esse novo testamento, ele não é escrito em pedras, em tábuas de pedra. Não é. Por isso que eu estou lendo devagar. Então, todos nós que pregamos o Evangelho da Graça, muitas das vezes, o sistema religioso, eles não entendem quando a gente prega desta forma, quando a gente diz que nós já fomos salvos, que nós já fomos eleitos, eles não entendem porque eles acham que precisa fazer sacrifício, algum tipo de coisa para se aproximar do Criador. E não é isso. Nós somos chamados, que somos pregadores da graça, para ser ministro de um novo testamento, como está no versículo 6. Olha o que diz: o qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não da letra. Ou seja, essa letra aqui está falando. Que letra é essa? A lei de Moisés, a antiga aliança. Tem nada a ver. O sistema religioso fala que a gente, quando eles pegam esse texto aqui isolado, eles dizem que se a gente ficar lendo as escrituras demais, não pode, porque a letra mata. E isso aqui não tem nada a ver com o que eles dizem. Quando aqui fala que a letra mata, é que a lei de Moisés, o ministério da morte, mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo, que escreve as leis de Cristo no nosso coração, é quem nos vivifica. É isso que o texto está falando. Não está dizendo aqui em questão de você ler muito ou pouco as escrituras. Não tem nada a ver. Por isso que eles leem o texto isolado e aplicam uma tese sobre as pessoas, e as pessoas que não gostam de examinar as escrituras ficam acreditando nessas mentiradas que tem por aí, né? Então, observa o que vai dizer o versículo 7 das Escrituras Sagradas. Aonde é que eu estou lendo? Está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Eu comecei lá no versículo 1. Mas tem gente que está chegando agora na live e talvez quer saber aonde que eu estou acompanhando essa leitura. Pois está em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Mas já estou lá no 7. Estou fazendo questão de ler com paciência, devagar, para que todos nós entendamos a graça de Cristo Jesus. O versículo 7 diz assim: e se o ministério da morte, olha só,
você que é do sistema religioso, você que me assiste agora nesse exato momento, talvez as pessoas nunca te disseram, o teu pastor nunca te disse que o ministério de Moisés, a lei de Moisés, é o ministério da morte. Talvez as pessoas nunca pararam para te explicar isso. Talvez pararam para fazer campanha, que não existe a palavra campanha na Bíblia. Você não consegue me mostrar onde está escrito essa palavra campanha. Eles te ensinam que tem de devolver os 10% que é dízimo, que esse dízimo não é para mim nem para você que somos gentil, esse dízimo é para o povo de Israel, para a nação de Israel. Este mandamento era para a nação de Israel, não era para as nações. Eles não conseguem te explicar isso e ficam pregando a lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? É o batismo de João Batista, ainda é lei de Moisés. É o dízimo, é lei de Moisés. Campanha é lei de Moisés. Sacrifício é lei de Moisés. Tudo isso é lei de Moisés, que faz parte do ministério de morte. E o Cristo não chamou nós para morrermos. Não, é isso que as pessoas não entendem. Então hoje ainda continuo pregando o ministério da morte. E que ministério este é da morte? Você pode me explicar, João Rodrigo? Claro, né? A gente vamos examinar nos escritos sagrados. Não é a palavra do Senhor que nos traz o entendimento? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Então vamos acompanhar as verdades dentro das escrituras, sem camuflagem, sem historinha de caronchinha, não. Aqui é Bíblia, aqui é a palavra, aqui é Abba Pai, aqui nós entendemos que de fato o que está dizendo o texto. Então, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, olha aqui, vamos descobrir esse ministério da morte. Então, toda vez que você prega o Antigo Testamento, toda vez que você prega de Gênesis a Malaquias, você está pregando o ministério da morte. Quando você prega Mateus, Marcos e Lucas, você está pregando o ministério da morte, porque ainda não era o evangelho da graça, porque Jesus de Nazaré ainda estava vivo. Ele ainda não tinha ido na cruz do Calvário. O evangelho da graça, ele é igreja e não a igreja é manifestada através do Cristo ressuscitado, através do apóstolo do gentil, que é o apóstolo Paulo, começa o evangelho da graça em Romanos e vai até os Hebreus. É isso que você precisa entender. E só vai conseguir entender isso aí, a nova aliança, que é superior ao ministério da morte, se você examinar os escritos nas cartas do apóstolo Paulo. E quando for as outras partes bíblicas que estão na lei de Moisés, entra de máscara, proteja a sua mente para que não seja contaminado e não misturar as coisas. Então presta muito bem atenção, tá bom? O que estou lendo nesta noite. Então olha o que diz o capítulo 3, versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitório. O ministério da morte, apresentado por Moisés, que era escrito em letras de pedra, era um ministério transitório. Além de ser o ministério da morte, era transitório, algo que está de passagem. Viria outra. É isso que você precisa entender. Então, toda vez que você prega rudimentos, mandamentos de homens, conceito de homens, preceitos de homens, você está pregando o ministério da morte. Além de ser o ministério da morte, é o ministério transitório, que está de passagem, vai passar com rapidez. Tinha algum valor? Tinha. Para quem? Para o judeu. Para nós gentil não, que somos igreja, não tem nenhum tipo de valor, principalmente agora, nós que já vivemos na graça, que já reinamos com Cristo ressuscitado, e nada mais de lei, nada mais de ministério da morte, nada mais de lei de Moisés. Chega dessa enganação, chega dessa camuflagem, onde que tem um monte de pessoas que se veste bem, que coloca uma gravata, um terno bonito e fica manipulando o povo que não gosta de ler as escrituras e fica massacrando esse pessoal. Mas Cristo Jesus está entrando e penetrando no coração de vários e várias mulheres de Deus que estão se libertando do sistema religioso, estão agora compartilhando o evangelho da graça com outras pessoas. Por isso você que agora, nesse exato momento que está assistindo essa live junto comigo,
clique no botãozinho compartilhar, compartilhe esse vídeo com seus irmãos, com as suas irmãs, com seu amigo, com a sua amiga, até com seu inimigo. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho da Graça, que seremos salvos pela fé e não mais por obras, e não mais por sacrifício, como dizem o sistema religioso, que tem de fazer uma campanha, que tem de subir ao monte, que se não der o dízimo, o devorador vai destruir tudo dentro da tua casa. Isso tudo é mentira, historinha de carunchinha, isso é historinha para que venha enganar o povo. Mas chegou homens e mulheres de Deus, que agora está mostrando para você que esse ministério de Moisés é um ministério de morte e é um ministério que não tem valor algum para nós que já reinamos com Cristo. Aleluia. Entende? Acredito que você está entendendo nesse exato momento o que está escrito na palavra de Cristo Jesus. Então, era um ministério transitório, o ministério de Moisés. Além de ser um ministério de morte, é um ministério transitório. Vamos descobrir agora qual é a importância do outro ministério que nós, como igreja, deveríamos viver, e esquecemos muitas das vezes de fazer isso. Olha o que diz aqui na sequência, o versículo 8. Diz assim: como não será de maior glória. Esse ministério que eu vou te apresentar agora, que está escrito aqui no versículo 8, que está escrito aí também na sua Bíblia, no versículo 8, ele é muito maior do que o ministério de morte e o transitório. Aprendemos aqui nos escritos sagrados que o ministério de morte é o ministério de Moisés, que é escrito em letras de pedras, que se fala aqui dos 10 mandamentos. É isso que as pessoas muitas das vezes não entendem. Ah, e qual é o mandamento agora que Cristo deixou? É simples, está em Gálatas, capítulo... se não me falha a memória, capítulo 5, versículo 2. Se não me falha a memória. Né? Mas só no fato de você amar o teu próximo como a ti mesmo, você já está resolvendo essa situação. Olha o que diz o versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito. O ministério do Espírito, ele é muito maior, muito mais poderoso, e ele é para sempre, é permanente, é maior do que o ministério da morte, é maior do que o ministério transitório. O ministério do Espírito, o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, é muito maior, é muito mais glória. Eu queria que você entendesse. Muitas das vezes a gente fala das verdades que tem dentro dos escritos sagrados e as pessoas ignoram, estão perdendo tempo com nomes, com significado, com fábulas, com filosofias. Não, irmão, entrega teu coração a Cristo e deixa que o Espírito Santo te dê o entendimento para que esta palavra ela venha de uma forma ter eficácia na minha e na tua vida. Porque não adianta você falar bonito, não adianta eu falar bonito, se nós não viver de acordo com o que diz os escritos. E o que diz os escritos? Nós somos uma carta aberta e lida. Por quem? Pelo pastor? Não, é pelos homens em geral. As pessoas nos observam. Não adianta falar bonito e as pessoas muitas das vezes falam tão bonito, estuda tanto e muitas das vezes não vive aquilo que o fala. Isso é importante a gente ter uma questão de cautela em relação a isso aí. Olha o que diz o versículo 8, vou ler para entrar no 9 para a gente entender a linha de raciocínio. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Olha que coisa linda, que maravilha. Olha que coisa linda. Agora, eu fiz uma live a semana passada, retrasada, se não me falha a memória, e falei do acusador, falei do diabo, e eu estava dizendo do ministério que acusa, que condena, que é a lei de Moisés. E olha o que diz aqui o versículo 9, toca novamente nesse assunto. Porque se o ministério da condenação, então toda vez que você prega a antiga lei, a história de Golias, a mulher samaritana, quando você fala das histórias de Israel, dos reis de Israel, você está apresentando um ministério de condenação para as pessoas. E hoje não é mais esse ministério que tem que ser apresentado.
Hoje é o ministério da glória do Espírito Santo que tem que ser apresentado. Olha o que diz. Tinha até um poder, o ministério, além de ser o ministério da morte, era transitório e o ministério da condenação. É por isso que o sistema religioso fica louco com a gente. Eles não conseguem entender isso. Você chega nesses templos feitos por mão de homem, só fala de diabo, fala de capeta, fala de demônio que vai te matar, que vai te destruir, que alguém falou não sei o quê. Tudo mentira, tudo invenção humana. Pessoas que não têm compromisso com a palavra, que não lê as escrituras, fica tentando adivinhar a vida dos outros e colocando medo no coração dos eleitos, porque dentro do sistema religioso ainda tem pessoas que são eleitas e o Cristo ressuscitado há de tirar de lá no momento certo, sabe por quê? Porque o Senhor é maravilhoso. Todos aqueles que são vasos de honra, o Senhor vai trazer. Não importa, porque quem convence o homem não sou eu, não é você. Quem convence o homem é o Espírito Santo, é Ele que dá o entendimento. E no momento certo, eu tenho certeza que essas pessoas vão acordar, os olhos vão ser iluminados e vão entender o Evangelho da Graça. E muitas das vezes as pessoas deixam de pregar o Evangelho da Graça, que é pregado pelo apóstolo Paulo, para estar se prendendo a rudimentos da lei de Moisés, que é o ministério da morte, um ministério transitório e de condenação. É complicado, mas tudo bem. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da justiça, através de Cristo Jesus, é muito maior, tem muito mais poder, tem muito mais vigor. Então não tem necessidade eu ficar me prendendo a fábulas humanas, a história de Carunchinha, ao Antigo Testamento que já se foi. Não é para mim, não é para você. Você não é judeu, você não é de Israel. Você precisa entender isso, que nós somos brasileiros, somos gentil, moramos no Brasil e nós somos conhecidos nas Escrituras Sagradas, aleluia, como gentil. E o apóstolo Paulo, com Barnabé, foram escolhidos, separados pelo Espírito Santo para pregar para este povo. Entendeu? Versículo 10 diz assim: porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Versículo 11: porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que é permanente. O ministério do Espírito Santo é permanente. O ministério da morte, de condenação, o transitório, já se foi, já passou. Deus, lei de Moisés, a Deus diz isso, a Deus o batismo na pessoa de João Batista, porque agora o batismo é na cruz do Calvário, em Cristo Jesus. A Deus todo e qualquer tipo de rudimento da antiga lei, do ministério da condenação. Agora é o ministério da glória que permanece, como diz o versículo 10. Aleluia. Isso é importante. E o versículo 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, o ministério de Moisés, que era transitório, foi para a glória. Agora vamos entender o que vem depois daí dessa leitura. Olha o que diz aqui. Para a glória, muito mais é em glória o que é para sempre. O ministério de Cristo ressuscitado é para sempre. É por isso que as escrituras falam que ele vive em mim e eu vivo nele. Isso é maravilhoso. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs que estão acompanhando nesse exato momento essa live. Vai compartilhando com seus amigos e com seus amigos. Mais pessoas precisam ser alcançadas através da palavra que está sendo pregada nesta noite, nesse exato momento, tá bom? O versículo 12 diz assim: tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Isso o apóstolo Paulo está falando para os cristãos que estavam na cidade de Corinto, né? E o versículo 13 diz assim: e não somos como Moisés. Olha o que o apóstolo Paulo fala. E o apóstolo Paulo, ele pode muito bem falar. Todos nós conhecemos, quem lê a história de Saulo de Tarso antes de ser o apóstolo Paulo, sabe que ele era um excelente, entre aspas, cumpridor da lei de Moisés, fazia todos os rudimentos, todos os rituais, foi ensinado aos pés de Gamaliel, que naquela época era um dos maiores mestres, rabino daquela época,
foi quem instruiu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando se converte a Cristo Jesus, o Cristo ressuscitado, ele não foi chamado por Jesus de Nazaré. Quem foi chamado por Jesus de Nazaré foram os 12 discípulos. O apóstolo Paulo, ele tem um encontro com Cristo Jesus no caminho de Damasco. E aí ele tem uma conversa, um diálogo lá com vocês que gostam de ler as escrituras. Até porque para pregar as escrituras precisa estudar. Lá entende-se que ele se converteu a Cristo. E quando ele se converteu a Cristo, ele entendeu que tudo que ele aprendeu na lei de Moisés com Gamaliel se tornou esterco, se tornou, enfim, você sabe o que significa esterco. Jogou no lixo. E agora o Espírito Santo que deu o entendimento ao apóstolo Paulo. É por isso que ele vai falar aqui na pessoa dele e falando para o povo em Coríntios. No versículo 13 de 2 Coríntios, capítulo 3, ele diz assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Novamente fala que era transitório o ministério de Moisés. E você ainda continua pregando a lei de Moisés, anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que quando ele vai na cruz do Calvário, ele diz: tudo está consumado. Cristo cumpriu toda a lei. É por isso que ele se batizou, porque ele era judeu, ele não era gentil, ele precisava se batizar. Cristo, ele cumpriu todo e qualquer rudimento, um único que cumpriu todos os rudimentos, porque ele tinha de cumprir toda a lei. Cristo, Jesus de Nazaré. E quando ele cumpre, ele diz na cruz do Calvário: tudo está consumado. Aí é por isso que vai falar aqui que o Moisés colocava um véu sobre o seu rosto, na sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Entendeu? E hoje muitas das vezes as pessoas, porque tem dois tipos de véu. Tem o véu espiritual, que é a lei de Moisés, que precisa ser tirado da sua visão para que você entenda que Cristo já ressuscitou e que nós temos a mente de Cristo. Tem de tirar esse véu. E tem um outro véu que é literal, que as pessoas colocam sobre a face, que eles dizem que precisa usar aquilo ali. Mas a gente, quando se converte a Cristo, a gente deixa o véu de lado. Então o versículo 14 diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. Leia nas Escrituras junto com você, comigo. Foi abolido. Mas mesmo hoje, a maioria, o sistema religioso, quando vai ler o Antigo Pacto, eles ainda usam o véu, o entendimento de Moisés. E isso foi abolido por Cristo Jesus, já foi tirado por Cristo Jesus. Versículo de número 15 diz assim: e até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, quando é lido a lei de Moisés, não é a pessoa de Moisés, a lei de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. É por isso que as pessoas não entendem o Cristo ressuscitado, não entendem o evangelho da graça. Eles acham que para ser salvo ainda tem de fazer sacrifício, que o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário não serviu. Eles acham que precisa ainda se batizar nas águas, porque eles precisam viver a época de João Batista, esquecendo que a lei e os profetas vieram até João Batista. E hoje, da cruz para cá, quando você nasce, você já é batizado em Cristo Jesus. Isso através da fé, claro. Isso é para quem tem os olhos iluminados. Infelizmente, as pessoas não conseguem entender isso aí, porque tem ainda o véu de Moisés sobre o seu rosto, sobre o seu coração, para que não entenda as verdades do Cristo ressuscitado. E o versículo 16 fala assim: mas quando se converte ao Senhor, então o véu será tirado. De fato, quando as pessoas se convertem verdadeiramente a Cristo Jesus, o véu é tirado. Aquele véu que atrapalha você de entender os escritos sagrados. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão com véu, não conseguem, não se converteu.
são religiosas. Pessoas que defendem pastor, que defendem pastora, que defendem missionário, que defendem placas de igreja, que na verdade não são igreja. A igreja somos nós, aqui são templos feitos por mão de homens. Cada uma religião tem uma forma de como vender a sua religião. Mas o que mais me chama a atenção é que a igreja de Cristo Jesus, ela não é religiosa. E quem prega o verdadeiro evangelho também não é religioso. Nós pregamos o evangelho de graça porque nós recebemos de graça. E o que é graça? Favor imerecido. Alguém pagou uma dívida por você, a qual você não merecia. Nós já foram pagos a nossa dívida. Nós só precisamos agora reinar em Cristo, em graça, pela fé. A salvação, a fé, ela vem de Deus, é um dom de Deus. Com fé, para aqueles que querem, em Hebreus fala que aqueles que desejam se aproximar do Criador, é necessário que se tenha fé, que creia. E muitas das vezes as pessoas não conseguem entender isso. Então tira o véu. Quando a gente se converte verdadeiramente, esse véu sai da nossa face, sai do nosso rosto, sai do nosso coração e a gente começa a entender as verdades de Cristo Jesus. Que maravilha. O versículo de número 17. Isso aqui é maravilhoso, ó. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. Será que dá para entender isso? Ele é Espírito. E aonde que habita o Espírito? Não habita dentro de mim e de você? Nós não somos o templo do Espírito Santo? Não é isso que diz as Escrituras Sagradas, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus? Porque o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É por isso que nós somos libertos. Nós não seguimos rudimentos, nem fábulas de homens. Nós seguimos a Cristo ressuscitado. Ele sim é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo. Glória a Deus, Abba Pai. Que maravilha. Versículo de número 18. Mas todos nós com o rosto descobertos, nós que pregamos o evangelho da graça, o Cristo ressuscitado, com os olhos, aleluia, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que maravilha, né, meu irmão? Se você observar que nessa live, eu li em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 18, que aqui falou do ministério de morte, que é a lei de Moisés, que é transitório e que é de condenação. E apresentei aqui, o que está escrito nessa escritura sagrada, que o ministério da graça, da nova aliança, do Espírito é muito maior, é muito mais excelente e é para sempre, não é transitório. Eu acredito que o sistema religioso um dia há de entender. Porque muitas das vezes tem pessoas que sabe que é verdade que nós pregamos. Sabe que as verdades de Cristo estão nas Escrituras Sagradas. Sabe que o Evangelho da Graça se encontra nas 14 cartas que o apóstolo Paulo escreve. Sabe dessas verdades. Mas alguma coisa... posição eclesiástica muitas das vezes impede. A placa de uma determinada igreja muitas das vezes impede. A pessoa não tem a humildade de entender que o Espírito Santo na nossa vida é muito mais importante. E o Senhor não deixou cargo para ninguém nesse novo pacto. Ele deixou dons. E dons não é cargo. A igreja, ele não deixou um determinado, no novo pacto, na nova aliança, da cruz para cá, ele não deixou um local definido como igreja para o adorar. A igreja, para dar testemunho dele, para onde está, adorar o Senhor em espírito e em verdade, compartilhar as verdades do Cristo ressuscitado. Aleluia. Eu acredito que você, meu amigo, minha amiga, que ouviu e que viu essa live nesse exato momento, está entendendo o que o Espírito Santo está falando aos nossos corações, que arde de alegria. Eu fico muito feliz quando estou me alimentando, o meu espírito das Escrituras Sagradas. Então você que viu esse vídeo,
Compartilha com seu amigo, com sua amiga, para que mais pessoas possam ver as verdades do Cristo ressuscitado. Vamos fazer aquilo que Cristo nos ordenou para fazer. Como assim? Se nós somos a carta aberta, deixa que os homens nos leiam. Crítica sempre vai ter. Pessoas que vai vir com opiniões diferentes, sempre vai ter. Isso é notório. Isso é notório, não tem como. Mas nós que somos filho do Cristo ressuscitado, que já somos salvos pela fé, que já reinamos em vida, vamos para cima, continuar sempre dando um testemunho do bom perfume de Cristo Jesus. Amém? Abba Pai, que todos fiquem com Deus. Graça e paz.